Olá, vamos à resolução do problema 293 do de Huxley, o maior, certo? Então, lendo rapidamente a descrição, pede para fazer um programa que vai realizar a leitura de três valores e apresentar o maior valor dos três lidos e, em seguida, a mensagem é o maior, certo? Então, a descrição pede para utilizar a fórmula que está sendo apresentada aqui, que recebe dois valores A e B, e essa fórmula ela vai retornar justamente o maior desses dois valores utilizando essa equaçãozinha, certo? Então o formato da entrada deve ser três valores inteiros e a saída deve ser justamente o maior valor seguido da mensagem é o maior. Então vamos dar início aqui à resolução desse problema, certo? Então, nós vamos resolver esse problema utilizando o conceito de funções em si. E podemos fazer isso, certo, da seguinte maneira. O primeiro passo para resolver esse problema é fazer a leitura dos dados. Então, para esse problema específico, os dados de entrada vão ser três valores inteiros. Então, vou declarar aqui três variáveis, né, que eu vou chamar de A, B e C, que vão ser as variáveis onde os valores lidos vão ser armazenados. Então, podemos efetuar a leitura dessas variáveis utilizando a função scanf, conforme já vimos diversos exemplos, certo? Então aqui podemos fazer uso dessa função dessa maneira. É necessário passar o endereço de memória dessas variáveis. Então, com essa instrução da linha 7, esses três valores inteiros estão sendo lidos e armazenados nessas variáveis A, B e C, certo? Além dessas variáveis, vamos declarar também uma variável que eu vou chamar de M, que vai armazenar o maior valor dados dois valores de entrada, certo? Então, além disso, a gente pode, na verdade, a gente deve utilizar uma função que ela vai receber dois valores de entrada e retornar como saída o maior desses dois valores. Então, conforme vimos na aula sobre funções, podemos definir o corpo dessa função acima da função main, certo? Então, essa função ela deve ter um tipo, um nome e parâmetros de entrada, certo? Então, o tipo de retorno da função vai ser inteiro, porque essa função recebe dois valores inteiros e retorna, devolve o maior deles. O nome pode ficar a critério do programador, certo? Eu vou chamar essa função de maior. E como dados de entrada, essa função ela deve receber dois valores inteiros, certo? Então eu vou chamar aqui de int A e int B, certo? Para exemplificar que vai receber dois valores inteiros. Além disso, essa função, como ela retorna um valor inteiro, no primeiro momento eu vou dizer que ela retorna zero, certo? Porque até esse passo não está sendo feito efetivamente nada, mas que a gente vai utilizar aquela equação informada na descrição do problema para implementar o retorno dessa função, certo? Além disso, eu vou também incluir a biblioteca math.h para nos auxiliar com uma função específica que fornece o valor absoluto de uma subtração, certo? Então eu vou fazer aqui a inclusão, né, da biblioteca math.h e a partir desse momento nós podemos utilizar, nesse exemplo, qualquer função dessa biblioteca. Então, olhando novamente aqui para a descrição do problema, essa equação ela nos dá o maior valor entre A e B. Então, deve ser efetuada a soma de A mais B, mais o valor absoluto da diferença de A por B. Né? Isso tudo dividido por 2. Então, podemos fazer isso, né, dessa forma. Vou declarar uma variável m, certo? Inicializar ela com valor 0, mas isso não é necessariamente, não deve ser feito necessariamente, certo? Só para ilustrar que essa variável está sendo inicializada com valor. E posso utilizar aqui a atribuição justamente daquela equaçãozinha que nós vimos.
Então, nós temos a soma de A e B, mais a soma do valor absoluto da subtração de A por B, certo? Isso é justamente o que está escrito nessa equaçãozinha, né? Então, nós temos os parênteses aqui da função ABS, né, que retorna o valor absoluto dessa diferença, e temos esses parênteses mais externos também. Então, vamos conferir, né? Ficou faltando um parênteses aqui. E, com isso, o resultado dessa equação é justamente o maior entre esses dois valores, A e B, que vai ser armazenado na variável m. Então, basta efetuar a troca do zero aqui por m, e essa função maior está retornando o maior valor entre A e B. Então, agora que essa função já foi definida acima da função main, podemos utilizar essa função no corpo da função main. Então, nós temos aqui que a partir da linha após a execução dessa instrução da linha 18, os três valores já terão sido lidos, né? Então, a partir desse momento, podemos utilizar a função maior para ir verificando qual é o maior dos três valores. Sendo que essa função ela recebe dois números por vez, né? Então, como nós temos três números, primeiro a gente verifica o maior entre o primeiro par. Com o resultado, nós verificamos também o terceiro valor, né? Então, a gente pode dizer aqui que o m recebe o retorno de maior passando os valores A e B, certo? Que são os dois primeiros valores dos três. E posteriormente podemos novamente atribuir à variável m o retorno da função maior, passando novamente, né, o m e o c. Então perceba que na segunda chamada, a função maior ela está recebendo o maior entre os valores A e B e está recebendo também o C, certo? Então, após essa instrução da linha 22, a variável m está armazenando o maior valor dos três que foram lidos, certo? E por fim é necessário fazer a exibição desse valor que foi encontrado. Então, podemos utilizar o %d é maior e por fim indicar a variável que vai ser exibida nesse printf, certo? Então, vamos compilar. Esse programa está sendo compilado com sucesso. E agora vamos executá-lo para ver se realmente está executando de acordo. Então, o primeiro caso de teste que é ilustrado na descrição são os valores 1, 2 e 3. Então, vou informar 1, 2 e o 3. E o número 3 é exibido, né, na saída do printf como sendo o maior deles. Vou executar novamente. Nessa segunda execução, passar valores aleatórios, 10, 5 e 3. Então, o valor 10 é informado como sendo maior. E vou executar uma terceira vez, também passando valores distintos. Então, menos 1, 5 e 2. E o 5 é informado como sendo o maior valor, certo? Então, esse código ele resolve esse problema, fazendo uso do conceito de função. E é possível, né, pegar essa solução e realizar a submissão no The Huxley. Eu já havia feito, né, essa submissão, então aqui existe apenas uma pequena modificação em relação aqui à linha 6, né, que já na declaração da variável, essa variável foi atribuído o resultado da equação e posteriormente foi retornado esse valor, certo? Bom, e é isso, espero que tenha ficado clara a resolução desse problema. É um problema bem simples, mas que serve para ilustrar o uso de função, certo? Mais um exemplo, dentre outros que nós vimos em outros exercícios e até durante a aula. Espero que agora com esse exemplo você possa ter mais um material para estudar. Pesquise bastante, bons estudos e até os próximos exercícios ou até a próxima videoaula, certo?